Fala galerinha, tá começando mais um Shape Team. But first, let me take a selfie. E o tema de hoje é Sansão versus Hulk. Fala aí, quem que você acha que ganharia essa batalha? Na sua opinião, qual que é o mais forte? Qual que tem a maior força? Diz aí. Mas antes da gente falar das suas semelhanças, das suas diferenças, características que eles têm em comum, a gente vai falar um pouquinho de cada um aqui, de cada personagem. E vamos começar hoje falando sobre Sansão. Então, os pais de Sansão, eles moravam na cidade de Zorra, na tribo de Dan. Só que a mãe de Sansão era estéril, ela não podia ter filhos. Isso até um anjo do Senhor, um anjo de Deus, aparecer para ela e falar que ela teria um filho. E esse filho seria consagrado narizeu, ou seja, seria consagrado a Deus desde o ventre, desde a barriga da mãe dele. E lá na Bíblia diz assim, ó: você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. É ele quem começará a salvar Israel do poder dos filisteus. A mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. Está lá em Juízes, capítulo 13. Sansão nasceu em Israel numa época bem complicada, numa época em que os filisteus ameaçavam demais o povo de Israel. Era uma guerra meio que constante, assim. E o livro de Juízes conta a história de Sansão desde a hora que o anjo chegou, conversou com a mãe dele, com o pai dele, disse que ele teria um filho, até o fim da vida de Sansão. Eu quero ler alguns trechos com vocês que contam algumas passagens de como Sansão era forte. E lá em Juízes, capítulo 14, versículo 5, diz assim: Sansão desceu com seus pais até a cidade de Timna. Quando estavam passando pelas plantações de uvas, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Outro exemplo de como Sansão era forte está lá no capítulo 14, no versículo 19, que diz assim, ó: então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até Asquelon, e ali matou 30 homens do povo filisteu. Lá em Juízes 15, no versículo 4, diz assim, ó: então caçou 300 raposas, amarrou-as, 2 pelo rabo, e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados. E em Juízes 15, lá no versículo 13 ainda, diz assim, ó: então o amarraram com 2 cordas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus, gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte de novo, e ele arrebentou as cordas que amarravam seus braços e as suas mãos, como se fossem linha queimada. Encontrou ali uma queixada de jumento, que ainda não estava seca, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Lá no versículo 20 diz assim: e Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Sansão era um cara muito forte. Era um cara que o Espírito de Deus se encontrava com ele e a força dele era sobrenatural. Ele era muito, mas muito, muito forte mesmo. Como a Bíblia nos conta, né? Você imagine, para rasgar um leão no meio, a força tinha que ser tremenda, só para não morrer com a mordida do leão e ainda assim rasgar ele ao meio, né? Agora vamos falar um pouco do Hulk. Vamos comparar agora um pouco a força do Hulk. E antes de se tornar o Hulk, Bruce, que é o nome do personagem que se transforma no Hulk, passou por muitos problemas. Ele perdeu sua mãe muito cedo, ela morreu quando ele era muito pequeno. O seu pai logo depois foi preso e ele foi criado por uma tia dele. E Bruce sempre foi uma criança muito inteligente, sempre foi uma criança apaixonada pela ciência. E com o passar dos anos ele se sentiu atraído, né, pela física nuclear. E como sabemos, Sansão e Hulk
eram duas pessoas muito fortes, né? Só que tem uma grande diferença aqui. A força de Sansão vem do céu e a força do Hulk vem da ira dele, vem da raiva. Então ele tem que ficar verde de raiva para poder se transformar no Hulk. E desde a sua primeira aparição, Hulk já foi considerado um inimigo ou algo perigoso pelo exército americano, né? E segundo o general Ross, ele não tem certeza se Bruce controla ou não mesmo o Hulk, ou se ele faz tudo de propósito, mas mesmo assim, ele continua sendo uma ameaça à segurança nacional. É evidente que Hulk é absurdamente poderoso e que também é vulnerável a ataques de fúria que pode colocar todo mundo em perigo. E por isso, enquanto Bruce não consegue encontrar uma cura para o seu problema, enquanto Bruce não consegue encontrar uma solução para o seu problema esverdeado, alguns heróis desenvolveram algumas técnicas para controlar ou inibir o poder do Hulk. São protocolos de segurança caso o Hulk fique fora de controle, né? E um desses planos de contingência é a armadura Hulkbuster, do Homem de Ferro. Uma armadura gigantesca, feita especialmente caso o Hulk perca o controle. Então, analisando a história de Sansão e a história do Hulk, podemos ver que a raiva é um grande problema. Se a raiva é um grande problema para o Hulk, um cara tão forte daquele jeito, imagina para nós. Sabe quando você quer algo e não consegue e você fica com raiva? Sabe quando a TV trava ou o celular trava bem na hora que está passando o teu programa ou está assistindo um vídeo e você fica com raiva? Sabe quando você quer mexer no celular e não deixa você mexer no celular e você fica com raiva? Você já percebeu que tudo tem girado raiva, raiva, raiva e mais raiva? E isso tudo vai ficando guardado dentro de nós. A gente vai acumulando essa raiva, vai acumulando esses sentimentos e de repente a gente estoura. E às vezes a gente estoura com quem está perto, com quem está próximo. E foi alguém que nem fez tão mal assim a nós. Foi simplesmente alguém que disse um não. E a gente estava com tudo aquilo acumulado e acabou estourando, igual quando o Hulk estoura. E temos esse sentimento há tanto tempo guardado, às vezes, reprimido, que quando estouramos, machucamos quem está próximo que nós nem mesmo queríamos machucar. Às vezes o Hulk faz isso. Machuca pessoas que ele gosta, que o doutor gosta, mas sem intenção, dominado pela raiva, ele acaba machucando alguém. E uma coisa que anda junto com a raiva é a tristeza. Ou você já viu alguém com raiva e feliz? Normalmente não. Quem está com raiva está triste. E no livro de Isaías 61, Deus fala assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. É fácil acharmos justificativos para estarmos com raiva, para carregarmos ela e ainda assim achar que estamos certos por ter raiva das pessoas. Só que na verdade não há justificativa, porque Deus, ele não fica com raiva, ele perdoa e ele dá essa oportunidade a nós de fazermos essa escolha, de perdoarmos os outros. E ele perdoa. E ele dá a nós essa oportunidade de fazermos o mesmo, de perdoarmos os outros. E essa é uma escolha que temos que fazer. Eu vou te dar um exemplo. Sabe quando você está jogando e alguém não cumpre as regras e trapaceia? Ou até mesmo quando vocês estão jogando alguma coisa, eu vou te dar um exemplo. Sabe quando você está jogando e alguém trapaceia, não cumpre as regras como realmente tinha que ser? Ou quando você está jogando e alguém te machuca, dá uma pancada em você e acaba te machucando de verdade, e você fica com muita raiva, você tem duas escolhas nesse momento. Ou você dá o troco, machuca a pessoa também, você burla as regras também, já que ele fez eu vou fazer também, ou você perdoa. Você decide amar a pessoa, perdoar ela, e continua como se nada tivesse acontecido, porque aquilo é insignificante. Uma coisa é certa, a raiva, ela rouba a nossa paz, ela rouba a nossa alegria. Então nós podemos optar por ou ficar com raiva ou entregar isso a Deus e deixar que Ele cuide dessa situação por nós. Lembre-se sempre que Deus, Ele cuida de você e Ele vai pegar essas situações, esses problemas e transformará eles em coisas certas, em coisas boas na sua vida. Isso se você confiar nele. E com Sansão não foi muito diferente do que aconteceu com o Hulk. Em muitos momentos,
Sansão deixou a raiva, a ira, dominar ele. E por isso ele teve algumas consequências muito drásticas na vida dele. Muitos problemas que foram causados pela raiva. Sansão foi escolhido, foi separado por Deus para ser um juiz do povo de Israel, para proteger, né? Então, por isso que Deus deu toda essa força para Sansão, para proteger, para cuidar da nação. A Bíblia fala que Sansão cresceu em força, mas ao mesmo tempo cresceu junto à sua irresponsabilidade. Então, o que ele tinha de força, ele tinha de problema. Sansão tinha tudo para ser o cara mais feliz da terra, mas a vitória de Sansão foi a sua derrota. Sansão resolvia tudo no grito, tudo no braço. Eu não levo desaforo para casa não, rapaz. Tinha um temperamento indomável. Ele não aceitava ouvir um não. Sansão, ele não aceitava perder. Resultado que fez sua força virar sua derrota. Prova disso foi quando Dalila cortou seu cabelo. Ali naquele momento, ele perdeu toda a sua força e teve como fim viver como escravo dos filisteus. Sansão terminou fraco, cego, preso, escravo e zombado. E que lições a gente pode tirar com a vida de Sansão? Para a gente terminar, que lições que a gente pode tirar com a vida de Sansão? E a primeira é humildade para seguir instruções. Humildade significa reconhecer fraquezas, limitações. Então, quando a gente é humilde, a gente reconhece que a gente precisa seguir instruções e viver aprendendo. A segunda é que a gente precisa ter controle das emoções. Ter autocontrole é uma das habilidades mais difíceis de se ter, pois é necessário não reagir impulsivamente às provocações ou às ocasiões que acontecem no dia a dia. A terceira é reconhecer que há um Deus. Somos absolutamente vulneráveis e reconhecer que há um Deus e sustentador é a maior força que um ser humano pode ter. Depois de escutar como que foi Sansão, a história de Sansão, a história de Hulk, e saber que por causa da ira, por causa da raiva, eles erraram tanto e foram Hulk chegou a ser considerado uma ameaça à sociedade, me diz uma coisa, mas aqui entre nós, quem você acha que venceria essa batalha? Sansão ou Hulk? Bom, na minha opinião, quem venceria essa batalha seria Sansão. Primeiro, a força de Sansão vem de Deus, vem do alto. Então o Espírito Santo entra na vida de Sansão e a força tomava conta. Diferente de Hulk, que a força dele vinha da sua ira. Então o Hulk perde totalmente o controle, Hulk sai batendo, quebrando, estragando, feito um louco. Já Sansão não. Sansão ainda tem raciocínio. Sansão conseguia pensar, conseguia bolar uma estratégia. Então, por esse ponto de vista, Sansão venceria a batalha fácil. Você tem sido humilde para seguir instruções? Sabe quando o pai ou a mãe mandam fazer alguma coisa, ou você está junto com seus avós e eles pedem para você fazer alguma coisa, você tem sido humilde para fazer o que eles pedem? Para seguir as ordens dele? Me diz, você tem autocontrole? Ou você está igual o Sansão e o Hulk? Estourando por qualquer coisa, não pode ouvir um não que sai gritando, faz manha, esperneia pela casa. Me conta, você tem tido autocontrole? Que lugar você tem dado a Deus na sua vida? É só aqui quando está assistindo o Shape? Ou quando o pai e a mãe colocam para assistir o culto nos domingos? É só esses momentos? Ou você tem deixado Deus agir, você tem sido alguém usado por Deus? Quando vai um amigo teu na tua casa que ele não conhece a Jesus, você tem deixado Deus agir na tua vida? Através da tua vida para a vida do seu amigo? Me conta. Onde está Deus na tua vida? Agora fecha teu olho que eu vou estar orando por nós. Senhor Deus, Pai, eu te peço, Deus, que cada Senhor, que cada um que está aqui ouvindo essa palavra, Deus, ouvindo o que o Senhor tem para nós, que o Senhor possa dar autocontrole, que o Senhor possa cuidar da vida de cada um, Deus. Quando aquele sentimento de raiva, quando esse tim for explodir, Deus, que o Senhor faça ele lembrar dessa ministração, que faça lembrar ele de Hulk e de Sansão, para que eles não façam igual, Deus, e que não deixe a raiva dominar eles, Pai. Eu também te peço, Senhor, abençoa a vida de cada um. Pai, eu te coloco na tua presença, Deus, a vida de cada um, para que o Senhor toque na vida deles, Deus, como o Senhor sabe que eles precisam, na área que o Senhor sabe que eles precisam.
E eu te consagro, Deus, esse final de semana, Deus, esse final de sexta-feira, Deus. Eu te peço, dá um final de semana abençoado, cheio da tua paz e da tua presença, em nome de Jesus. E semana que vem, nós nos encontramos aqui nesse mesmo horário e nesse mesmo canal para mais um Shape Team.